Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e, vamos dar continuidade à nossa programação semanal nesta sexta-feira aqui, convidando o Sérgio Ricardo, ele que é do projeto Baia Viva, para a gente conversar um pouquinho tanto do projeto, e um pouquinho da situação, ambiental que vive o país hoje, E também falar um pouco, do mundo, Então, vamos lá começar nosso bate-papo. Antes de mais nada, tudo bem, Sérgio? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Opa, quero agradecer, Guilherme de Almeida, aí o convite, para participar aí dessa mesa de debate, E estou falando aqui do Rio de Janeiro, aqui do bairro da Ilha do Governador, que é a mais conhecida aqui por abrigar aqui o Aeroporto Internacional do Galeão e a sede da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, E, bem, eu sou nordestino, eu sou potiguar, Sou de ancestralidade potiguar e moro aqui no Rio de Janeiro desde meados dos anos 80. Sou ecologista, gestor ambiental, educador ambiental, produtor cultural também, E o movimento Bahia Viva ele surge ainda durante a ditadura militar. Ele é um dos primeiros movimentos socioambientalistas do Brasil, Nasceu em 1984, resultado de uma luta, viu, Guilherme, muito bonita. O governo federal, no final dos anos 70, quando estava construindo a rodovia Niterói-Manilha, que liga o município de Niterói para a região do Lago, queria aterrar 80 quilômetros de manguezal, aqui no fundo da Baía de Guanabara. E um pequeno grupo de pesquisadores, cientistas, entre eles o professor Elmo Amador, que infelizmente já não está mais aqui, foi fundador do Bahia Vivo, eles se insurgiram contra essa obra do DNOS, que era um órgão do Ministério do Interior, e em 1984 o professor Elmo propõe num seminário a criação da Área de Proteção Ambiental Federal do Guapimirim. E ali nasce o coletivo SOS Baía de Guanabara, Coletivo das Águas SOS Baía de Guanabara. Eu sou da segunda geração, dos anos 90, já tinha aqui no Rio o debate da realização da Conferência Internacional Eco 92, que no próximo ano faz 30 anos, E nesse momento, depois, o professor Elmo teve câncer, enfim, veio a falecer, e nós retomamos aí em 2015, já no debate da questão da Olimpíada de 2016, que prometia, mais uma vez, enganosamente, despoluir a Baía de Guanabara. Então, o Bahia Viva tem essa trajetória, e a nossa atuação é o campo socioambiental, a cultura e a questão dos direitos das populações tradicionais. Beleza, maravilha. Você já falou um pouquinho aí, da primeira pergunta, Então, vamos dar continuidade, então, ao nosso papo, Então, aí eu te lanço a seguinte pergunta: como que você avalia, a política ambiental do nosso atual governo? Guilherme, a história do Brasil é uma história de ecocídio, genocídio das populações tradicionais no período da colonização e também no período todo do processo de escravidão dos africanos que vieram para cá. E você sabe que os problemas ambientais que nós vivemos hoje têm essa origem. Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, que foi o que mais desmatou a Mata Atlântica, esse processo de desmatamento se deu ali no período da colonização. Cana-de-açúcar, o café, e hoje nós estamos colhendo os frutos, infelizmente. Por exemplo, a crise hídrica, que tem uma relação direta. Rio de Janeiro está sofrendo crise hídrica, São Paulo, o país todo, e tem uma relação direta com essa destruição ambiental que se deu lá no passado. Agora, a partir de 2019, com a ascensão no governo federal de uma força de extrema-direita, a gente viu uma aceleração do desmatamento, tanto da Amazônia quanto do bioma cerrado e da Caatinga. Diga-se de passagem, já há um aumento do desmatamento a partir de 2010. Entre 2010 e 2011,
aquele desmatamento que havia sido reduzido entre 2013 e meados de 2010, nesse período, 2003, aliás, desculpa, entre 2003 e 2010, comprovadamente, houve uma redução do desmatamento na Amazônia, e ele começa a crescer entre 2010 e 2011. Quando chega em 2016, foi quando ocorreu o impeachment ou o golpe institucional, há um pico. A partir do governo Temer, há um pico do aumento do desmatamento. E aí, a partir de 2019, já no governo Bolsonaro, o crescimento foi meteórico, né? A ponto de, no ano passado, a capital paulista, São Paulo, uma segunda-feira, no meio da tarde, coberta de fuligem, de fumaça. Essa fumaça, gente, veio da Amazônia, transportada pelos rios voadores, né? E, naquele momento, a gente viu, no ano passado, no meio da pandemia, numa data simbólica, Guilherme, viu, Guilherme, que foi dia 22 de abril, foi a data daquela reunião dos horrores, aquela reunião ministerial em que o ex-ministro ecocida, Ricardo Salles, disse o quê? Olha, vamos passar a boiada que os ecologistas, a imprensa, a população está preocupada com os óbitos da pandemia. E, a partir daí, de fato, houve uma série de ações criminosas, inclusive o chamado Dia do Fogo, em que madeireiros, ruralistas combinaram, por grupo de WhatsApp, simultaneamente, colocar fogo em diversos pontos da Amazônia. Logo em seguida, nós vimos também o Pantanal, um bioma importantíssimo, com uma raríssima biodiversidade, ser queimado 30% dele. Ou seja, nós estamos vivendo um momento de desmonte, destruição da política ambiental, e a maior contribuição do Brasil para as emissões de gás de efeito estufa, que vão ser debatidas agora na COP, na Conferência Internacional, né, em Glasgow, será exatamente como o Brasil enfrentará isso, porque isso não prejudica apenas a população brasileira. Isso tem impacto na escala global. Eu acabei de ouvir aqui na televisão, viu, Guilherme, que o presidente da República Brasileira desistiu de ir à Conferência Internacional. Acho que ele ia ser muito questionado e resolveu ficar em casa. Certo. Pena que ele não fica em casa nas outras questões também, deixa de ser presidente, né? Mas, enfim. Ô Sérgio, essa questão aí do Dia do Fogo, né, cara, é uma coisa impressionante, né? Parece que, né, a lei, né, não, né, como o pessoal fala, não é para todos, né? Parece que a lei é para alguns, né? O que é feito para poder barrar esse tipo de iniciativa criminosa que acontece assim à luz do dia e assim de forma em maneira impune? Que tem alguma iniciativa para poder punir esse tipo de coisa? Guilherme, eu acho que a gente tem que voltar um pouco no passado, na nossa herança colonial escravocrata. Você sabe bem que o Brasil exterminou, né, naquele período da colonização até hoje, algo em torno de 5, 8 milhões de indígenas. Né? Hoje são menos de 1 milhão. Está havendo um crescimento populacional nas últimas duas, 3 décadas, mas houve um extermínio, houve um ecocídio, um genocídio aqui. O Brasil também, o Rio de Janeiro foi palco disso. Né? Aqui, não sei se você conhece, aqui a Gamboa, a Pedra do Sal, o Morro da Providência, que é uma região muito bonita aqui do Rio de Janeiro, onde tem um excelente samba. Essa região toda foi marcada, onde, inclusive, o Cais do Valongo virou, recentemente, patrimônio da humanidade. Essa região do Porto do Rio, Guilherme, foram mortos, enterrados, milhões de escravos, talvez 2, 3, talvez até 5 milhões de escravos, não se sabe bem ao certo. O que se sabe é que cerca de 10 milhões de escravos foram transportados para o Brasil, uma desumanidade enorme, tortura. Ou seja, nós temos E, além disso, aquilo que eu falei no início, essa rapinagem, o modelo econômico que deu início ao Brasil colonial foi a rapinagem. Quer dizer, o desmatamento do pau-brasil e o saque das nossas riquezas minerais para ir para a colônia portuguesa.
Essa é a herança histórica do Brasil. Em função disso, viu, Guilherme, nós temos elites políticas e econômicas muito insensíveis. A gente vê, vez por outra, coisas absurdas. Aqui, por exemplo, o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, né? Sabemos que quem chega a juiz, desembargador, são os filhos das classes mais ricas do país, né? Por exemplo, Guilherme, tomaram uma decisão, revendo uma decisão anterior, dizia o seguinte, que a SEDAI, que é a Companhia Estadual de Água, e a Prefeitura do Rio, não eram obrigadas a fornecer carro-pipa nas favelas durante a pandemia, sabendo que esses territórios favelizados não têm saneamento básico, não têm acesso a uma boa distribuição de água. E a decisão que eles tomaram dizia o seguinte, olha, em resumo, quem não tem como pagar pela água não pode consumir água. Isso durante uma pandemia. Veja só que insensibilidade. Isso é uma desumanidade, uma decisão como essa. E a gente vê outras questões, né? Muitas vezes o descaso que a nossa sociedade tem, por exemplo, com os mais pobres. Só para você ter noção, antes da pandemia, Guilherme, 100 mil brasileiros e brasileiras moravam embaixo das marquises no centro da cidade, no centro de São Paulo, do Rio de Janeiro. Segundo a Defensoria Pública, em 2019, só no centro do Rio de Janeiro, cerca de 15 mil pessoas. Isso aumentou enormemente a partir da pandemia, que as pessoas ficaram desempregadas, sem condições de pagar aluguel. Ou seja, parece que uma parte da elite brasileira, viu, Guilherme, ela não se sensibiliza com o sofrimento humano e com a desigualdade social. Então, essas pessoas que têm proteção política, né? Têm dinheiro para recorrer nos tribunais, que não pagam as multas ambientais, elas se sentem acima do bem e do mal. Então, a lei serve para os pequenos, para os pobres, para os pescadores, para os agricultores, qualquer coisa que eles façam é crime ambiental. Agora, os poderosos, que têm a proteção do poder político, eles, de fato, eles violam as leis. E vejam só, quase não se paga a multa ambiental no Brasil. Para dar um exemplo aqui do Estado de Janeiro, a Constituição determina, a Constituição do Estado, que os recursos das multas ambientais e royalties devem ir para o Fundo Ambiental, que é o FECAM, Fundo Estadual de Conservação Ambiental. Foi feito um levantamento alguns anos atrás, Guilherme, não sei se foi pelo Jornal do Brasil, foi por um desses jornais aí, que menos de 2% das multas eram pagas pelas grandes empresas. E aí nós já ouvimos em audiência pública advogados, dirigentes de grandes empresas dizendo o seguinte, olha, eu vou recorrer a vida toda, 20, 30 anos. Então, quer dizer, é uma impunidade muito grande. Um exemplo disso foi o vazamento da Petrobras no dia 18 de janeiro de 2000, que vazou 1,3 milhão de litros de óleo na Baía de Guanabara. A mancha se estendeu por mais de 50 quilômetros, inundou áreas de manguezais, que são berçário da natureza, praias, impactou a economia de vários municípios. E a empresa recorreu durante quase 20 anos. E depois disso está pagando uma indenização irrisória de apenas R$5.000. Quer dizer, depois de 20 anos, que não é indenização, gente. Isso é uma migalha, vamos deixar claro. Por quê? Porque o resultado daquele desastre ambiental provocado aqui num duto da Petrobras, um oleoduto, Guilherme, que liga a refinaria Duque de Caxias, ele é submerso depois, né? Corta aqui o meu bairro na Ilha do Governador, ali entre os bancários e a freguesia, e vai para a Ilha d'Água, né? Que é o terminal da Ilha d'Água, que é o principal dentro da Baía de Guanabara. Veja só o que aconteceu. O resultado desse desastre foi que houve uma redução estimada de 90% da produção pesqueira no interior da Bahia. E a gente percebe um fortíssimo empobrecimento e desmantelamento cultural das comunidades pesqueiras nesse período, né? Então, esse valor irrisório, 5.000, 7.000, não paga absolutamente nada, gente. Não repara o dano ambiental que a Baía de Guanabara sofreu e muito menos repara a perda econômica, socioeconômica que essas comunidades tiveram. Então, eu te diria da seguinte forma, a meu ver, o Brasil ele é um país ainda, é uma nação sem cidadania, é a não cidadania, né? Portanto, nós ainda precisamos avançar muito. Primeiro, reconhecer a nossa ancestralidade indígena africana. Grande parte da formação brasileira é só olhar para mim, para você,
nós vamos nos ver aí nos nossos ancestrais, né? São muitas ancestralidades. Isso não está no currículo escolar, isso não aparece na televisão. Ainda bem que agora a gente tem os canais das redes sociais, né, como mesa de debate para refletir sobre isso. E dois, avançar no nível educacional, né? O saudoso antropólogo, senador, educador Darcy Ribeiro, mas muitos outros já têm apontado aí, Anísio Teixeira, o próprio Paulo Freire tem apontado, né, que o atraso brasileiro, o atraso do desenvolvimento brasileiro, o atraso, esse atraso histórico do desenvolvimento brasileiro tem nas suas raízes a negação da educação pública de qualidade, né? O Darcy complementava: olha, a negação de uma educação pública de qualidade não é um erro técnico das elites brasileiras, mas um projeto de dominação. Eu estou 100% com o Darcy Ribeiro nesse caso. Sim, agora, né, você levanta vários pontos bastante pertinentes, bastante importantes, né? Eu queria falar em relação da crise hídrica, né? Em 2014, né, a gente teve, né, a crise lá da Cantareira, né, onde que eu bem me lembro, o reservatório chegou a 3 ou 4%, né, para esvaziar de vez, né? Algumas semanas atrás eu passei aí perto de uma represa, realmente estava vazia, foi bem triste, né? A gente pode falar que essa crise hídrica de hoje é maior do que a crise de 2014, e o que não foi feito em 2014? Porque a sensação que eu tive, desculpa alongar a pergunta, né? A sensação que eu tive é que, né, deixou para chuva, né? Tem que chover e aí enche, né? E acho que precisava feito alguma coisa a mais. As autoridades têm responsabilidade, têm responsabilizado, Guilherme, São Pedro, coitado do São Pedro, né? Eles não fazem as políticas públicas, como, por exemplo, o tratamento do esgoto, que é fundamental, porque a maior parte dos nossos mananciais urbanos, né? Os rios urbanos já estão poluídos por falta de tratamento, não fazem a coleta seletiva e a reciclagem, não fazem o reflorestamento das bacias hidrográficas, porque e depois culpam São Pedro, né? Então, eu vou te responder da seguinte forma, Guilherme. Você sabe que o Rio Paraíba do Sul, primeiro, nós estamos vivendo, neste exato momento, uma crise hídrico-energética na escala nacional. Portanto, é uma situação mais grave do que 2014 e 2016. Naquele momento, a crise hídrica se deu sobre a região sudeste, Rio e São Paulo. Muito mais grave em São Paulo, e nós aqui estávamos diariamente agoniados, solidários com os paulistas, vendo o sistema Cantareira, o reservatório de Cantareira, abaixando, né? Mostrava à noite na televisão, e até chegar ao ponto morto. Infelizmente, foi uma situação muito grave e, a meu ver, as autoridades públicas, nos diversos níveis, federal, estadual e dos municípios, não tomaram as medidas adequadas e a tempo, né? Portanto, de lá para cá, Guilherme, se aprofundou também a crise climática, né? A crise do clima. Portanto, veja só, qual é a origem dessa crise? Primeiro, aquilo que eu falei no início, o desmatamento da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela ia lá da minha terra, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Foi quase completamente desmatada, gente. Foi o primeiro bioma que foi sacrificado. Eu tenho uma imagem aqui, mas qualquer ouvinte aqui da nossa live pode entrar na internet e buscar o mapa da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Vocês vão ver que quase não tem mais mata. As florestas foram quase todas extintas. Então, a primeira medida, Guilherme, era isso. O Estado do Rio de Janeiro e São Paulo e Minas Gerais deveriam se unir num consórcio e promover um grande reflorestamento ao longo da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que nasce em Minas Gerais e São Paulo e entra no estado do Rio de Janeiro pelo município de Três Rios. Só do Rio de Janeiro, o Paraíba do Sul abastece 12 milhões de pessoas.
mais de 70% da população do estado de Janeiro depende de um único rio. E como é que está a saúde ambiental desse rio? Poluído por esgoto, porque tem dezenas de cidades que não têm estação de tratamento de esgoto, não tratam o esgoto, que é uma questão básica. Nós temos tecnologia, conhecimento, nossas universidades estão aí, poderiam estar colaborando com os planos municipais de saneamento básico. Pouquíssimas cidades aqui no estado de Janeiro também têm coleta seletiva, programa de reciclagem, portanto, grande parte do lixo urbano vai parar dentro dos rios. Ainda tem a omissão em relação à fiscalização das indústrias, grandes parques industriais. Por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, lá em Volta Redonda, ela mantém, na beira do Rio Paraíba do Sul, a 50 metros do espelho d'água, uma montanha de mais de 30 metros de altura de escória de aciaria, que é um lixo químico, é um resíduo industrial. São 4 milhões de toneladas de lixo químico que estão ali na beira do Paraíba do Sul. E isso chove, esse material carreia para dentro do rio. Então, nós temos problemas gravíssimos. Agora, o que está afetando nesse momento, principalmente, essa crise hídrica numa escala nacional, em especial a região sudeste, é o desmatamento da Amazônia. De que forma? A Amazônia, segundo o último relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, do qual participam vários pesquisadores brasileiros, inclusive aqui da UFRJ e da UERJ, duas universidades que eu tive a honra de estudar, né? Eles indicam esse relatório preliminar, que o relatório definitivo sairá no próximo ano, né? Eles já apontam que o bioma Amazônia ele deixou de ser um sumidouro de carbono e passou a ser emissor de carbono. Portanto, quanto mais avançar o desmatamento e as queimadas na Amazônia, a transformação da Amazônia, em vez de uma floresta tropical, numa savana, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, está ocorrendo já um processo de savanização da Amazônia, Guilherme. Quanto mais avançar essa destruição ambiental da Amazônia, mais isso afeta o regime de chuva, o regime hidrológico. Portanto, a região sudeste, em especial, e parte do centro-oeste, será afetada por sucessivas crises hídricas. Vou te dar um dado aqui que é recente. Quando houve essa crise hídrica no sudeste, 2014, 2015, na época era a presidente Dilma, foi contratado um estudo, Plano Nacional de Segurança Hídrica. Sabe o que aconteceu? O relatório parcial desse plano só foi publicado em janeiro de 2019, já no governo do atual presidente da República. O que foi publicado, Guilherme, não foram os dados completos, foi apenas uma lista de 350 obras que foram anunciadas para o Nordeste, né? O presidente querendo ampliar sua base eleitoral no Nordeste, então vamos fazer obras e tal. Primeiro ato do presidente da República, tirou a Agência Nacional de Água, que é a ANA, do Ministério do Meio Ambiente e botou no Ministério das Grandes Obras, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional. E vamos falar, claro, um ministério que sempre esteve envolvido em grandes corrupções, um ministério que é controlado pelos coronéis políticos do Nordeste. Veja só, nenhuma medida ambiental ou socioambiental foi adotada. E quais são as principais medidas? Aquelas que eu já falei aqui. Nós temos que restaurar, fazer a restauração florestal das bacias hidrográficas, nós temos que avançar no saneamento básico, na coleta de lixo, na reciclagem, ou seja, da fiscalização das indústrias, porque essa poluição vai por mananciais. O resultado disso é que só o estado de Janeiro está vivendo a sua quarta crise hídrica, quarta ou quinta, eu até já perdi a conta, em 20 anos. Não sei se você sabe, desde 2019, nós estamos bebendo uma água aqui, durante alguns meses, com gosto muito ruim, cheiro ruim, que é a chamada crise da geosmina. O que é a crise da geosmina? O Rio Paraíba do Sul, ele, por uma transposição, ele adiciona água no rio, os municípios de toda a Baixada Fluminense e da capital. Tá?
No município de Nova Iguaçu, ali tem a lagoa de captação da SEDAI, e a maior estação de tratamento de água, Guilherme, do planeta, segundo o Guinness Book, que é a Itaguandu. Essa lagoa, ela recebe esgoto sem tratamento de 3 rios, Queimados, Ipirangues e Rio dos Poços. E é essa água que é captada pela SEDAI, que é a Companhia Estadual de Água e Esgoto, tratada a um custo elevadíssimo. Estima-se que a SEDAI gasta 42 milhões de reais de produtos químicos por mês para a água ficar potável, de acordo com a norma do Ministério da Saúde, e é distribuída para a gente. O que aconteceu? Período de chuva, turbidez, um presidente, Hélio Cabral, que foi diretor da Vale do Rio Doce, quando houve aquela tragédia lá em Mariana, ele veio presidir a SEDAI e, na verdade, preparou aqui a privatização da empresa, né? Ele proibiu os técnicos, na época, de fazer uma manobra, né, que seria aplicar um plano de emergência, porque quando chove muita água fica mais turva, então não, e com mais sedimento, portanto, não pode adicionar da água que estão nos tanques sendo tratada. O resultado disso, Guilherme, é que durante 6 meses, pelo menos, o carioca e os moradores da Baixada ficaram bebendo água aqui de péssima qualidade, cheiro ruim, gosto ruim, etc. Tal. Ou seja, estou tentando trazer o seguinte dado, gente. Nós estamos vivendo uma sucessivas crises hídricas. Ela, nesse momento, está acontecendo na escala nacional. O fato do Brasil ter cerca de 70% a 80% da sua geração de energia por hidrelétrica adiciona a crise hídrica à crise energética, portanto, nós já estamos pagando, está doendo no bolso, porque a gente está pagando mais caro a conta de energia, e com as mudanças climáticas, essas crises elas tendem a se intensificar. Portanto, é urgente que a sociedade se mobilize, pressione o governo federal, os governos do Estado e as prefeituras para que medidas emergenciais sejam adotadas. Parte delas já estão nesse plano que eu citei, que é o Plano Nacional de Segurança Hídrica. Esse plano diz, viu, Guilherme, que 60 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro e em São Paulo, independente de estiagem forte, etc. e tal, já passam por escassez de água, já tem problemas de abastecimento de água. Portanto, é uma pedra que está cantada há muito tempo, os dados estão disponíveis, os governos sabem, mas eles estão omitindo. E, infelizmente, isso não está na grande imprensa, né? Então, acho que a gente precisa aproveitar oportunidades como essa para refletir, e mais do que isso, gente, exercer a nossa cidadania. Exerce de que forma? A gente não gasta um tempo da vida no WhatsApp, nas redes sociais, tira alguns minutos, escreve para o governador, para a Assembleia Legislativa, para os vereadores, para o prefeito, presidente da República, para os ministros, dizendo: eu quero água limpa e potável, eu quero reflorestamento, coleta seletiva, saneamento básico, ou seja, políticas públicas socioambientais. E a educação ambiental também, né? Porque, infelizmente, grande parte da população ainda, por precariedade na coleta nos municípios, mas também por falta de educação, parte da população nossa ainda joga sofá, lixo, pneu e outras coisas nos manguezais, nos rios, nas baías, nas lagoas, gente. E, sinceramente, a crise ambiental, hídrica e climática está batendo na porta. Não vê quem não quer. Sim, mas aí eu te pergunto, Sérgio, os governos, né, estão preocupados realmente com isso? Porque, assim, o que eu mais escuto de propaganda de governo, propaganda pública, é o mesmo discurso que a minha avó faz, né? Que você tem que economizar no banho, você não tem que lavar a calçada, né, com mangueira. Não que, né, que você tem que tomar 2 ou 3 horas do banho, mas a gente sabe que o problema não tá aí, né? E eu queria que você falasse desse discurso e a serviço do que está esse discurso. Guilherme, essa é a questão fundamental, que é a manipulação da informação. Assim como o governo está ocultando os dados da gravidade da crise hídrica, né?
como eu falei aqui, o Plano Nacional de Segurança Hídrica foi escondido, está escondido, ele está saindo só fragmentos dele. Também, quando ocorrem essas crises, os governos eles aproveitam para culpar a população, em especial os mais pobres. Então, olha, não toma banho, ou toma pouco banho, logicamente, o cidadão tem que ter uma responsabilidade. A história da vassoura hidráulica, né, que é aquela coisa de você lavar o quintal e a calçada, cair uma folhinha com a mangueira de água, isso está errado, viu, gente? Está errado. Agora, nós não vamos resolver a crise hídrica apenas com a redução do consumo domiciliar. Eu vou dar um dado aqui para você. Primeiro, na escala nacional, o maior consumidor de água é o agronegócio, é a grande agricultura industrial, né? Que a gente sabe não só consome muita água, mas envenena a terra, a água, o solo, os alimentos e a saúde humana, né? Então, aqui eu não sei quais são os dados do Estado de São Paulo, eu posso dizer aqui no Rio de Janeiro, Guilherme. O maior consumidor de água do Estado do Rio de Janeiro é o parque industrial, não é o consumo doméstico. Vejam o que aconteceu. Em 2014, 2015, quando veio a crise hídrica, aqui no bairro de Santa Cruz, que é um bairro da zona oeste do Rio, uma região, bairro operário, né? Concentra aí grande parte das famílias trabalhadoras aqui do município do Rio. Quando veio a crise hídrica, o governo do estado tomou a seguinte decisão: disponibilizar para uma siderúrgica alemã altamente poluidora, que é a TKCSA, atual Térnio. Essa siderúrgica, Guilherme, ela foi proibida de se instalar na Alemanha, porque era muito poluente. Aqui ganhou terreno, financiamento do BNDES, isenção fiscal de ICMS da Assembleia Legislativa, isenção fiscal da Câmara de Vereadores, do ISS, ou seja, ela não paga imposto, ganhou o terreno do governo federal de Furnas. O que o governo federal fez quando o governo do estado fez quando veio a crise? Disponibilizou 500 bilhões de litros de água por dia para essa siderúrgica e fechou a torneira das famílias de Santa Cruz. Vejam só, isso é o racismo ambiental. Por que, na hora da crise hídrica, a pouca água disponível tem que ir para as grandes indústrias e não para o consumo humano? Isso, inclusive, está ilegal. O que diz a Lei Federal 9433 de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos? Ela diz o seguinte: no caso da crise hídrica, a prioridade são duas: garantir o consumo humano e a dessedentação dos animais. Nós não podemos deixar os animais morrer de sede. Depois é que vem a questão econômica. Então, esse racismo ambiental também ele está muito presente. Infelizmente, esse quadro vai se agravar com possibilidades, viu, do Brasil, inclusive, caminhar na próxima década para uma guerra da água. Por quê? Como já ocorreu na Bolívia, do Equador, quem tiver interesse, bota a guerra da água aí da Bolívia, Equador, no Google, que vocês vão ver do que eu estou falando. Veja só o que aconteceu. Durante a pandemia, no ano passado, de forma extremamente irresponsável, o Congresso Nacional, a grande maioria, deputados federais e senadores, votaram a Lei do Mercado das Águas, que tem um nome pomposo de Marco Regulatório do Saneamento. Mas, gente, não vamos nos enganar. O que foi aprovado pelo Congresso brasileiro, com apoio do presidente da República, foi o mercado das águas. Esse mercado das águas mercantilizou o saneamento. O acesso à água e saneamento, desde 2010, é um direito humano assegurado pela Organização das Nações Unidas. E o Brasil na contramão da história. A grande parte das cidades na Europa, nos Estados Unidos, inclusive aqui na América Latina, que privatizaram o seu sistema de saneamento nos últimos 20 anos, estão retomando para a gestão pública, inclusive com uma forte tendência de municipalização. E quer ver um exemplo disso? Onde é que foi o epicentro da pandemia no Brasil na primeira fase? Manaus.
A imprensa não divulgou, mas Manaus, o sistema de saneamento de Manaus, está privatizado há mais de 20 anos. Não fizeram os investimentos, a periferia de Manaus é uma desigualdade social enorme, déficit sanitário, e quando veio a pandemia, a Covid-19, nós vimos aquelas cenas terríveis, né, de covas coletivas, enfim, aquela tragédia toda. Então, esse é um problema muito sério. Eu diria que a sua avó está parcialmente certa, que o cidadão tem muito a fazer, ele não pode desperdiçar água. Agora, vamos deixar claro, a maior contribuição, o maior volume de água é consumida pelo modelo econômico, que é um modelo energointensivo, consome muita energia, consome muita água. E esse padrão de desenvolvimento é um grande desafio o Brasil modificar. Isso significa, Guilherme, investir mais em inovação, em ciência, em tecnologia. Eu vejo aqui, eu dou aula e também sou aluno, participo aqui de alguns debates e vejo que, por exemplo, nos institutos federais, jovens criando tecnologias para reciclar o plástico, para tratar a água. Ou seja, se o Brasil investir mais na área da ciência, tecnologia, da inovação, nós vamos ter soluções tecnológicas sustentáveis para recuperar os mananciais, né? Despoluir os rios e, ao mesmo tempo, a gente avançar nesses processos educativos. A base da educação ambiental, inclusive, é a questão da água, né? A água, o debate sobre a importância da água, da valorização da água, o ciclo de vida da água e dos materiais deveria estar na educação ambiental em todas as escolas do país. A gente vê que isso ainda é pouco feito porque o professor não tem tempo, às vezes não tem o material didático. Enfim, nós estamos, o Bahia Viva também atua no campo da educação ambiental. Então, os professores que nos ouvirem aqui, que quiserem dialogar sobre isso, conhecer experiências, ter acesso a alguns materiais didáticos que nós conhecemos, nós nos colocamos à disposição, principalmente nessa década, que é a década do oceano e da restauração dos ecossistemas. A Unesco está indicando, Guilherme, que a educação ambiental ela seja focada no que nós chamamos de cultura oceânica. Veja só que coisa interessante. A interação oceano-atmosfera também tem relação direta com as crises hídricas. E o que nós estamos fazendo com os oceanos? Se não transformando com a criação de ilhas de embalagens plásticas, milhares e milhares de toneladas de embalagens plásticas que diariamente vão para os oceanos. Isso está acidificando os corais, né? Está colocando em risco a vida marinha e a pesca. Só para você ter noção, a gravidade da crise ambiental nos oceanos, só na pesca, estima-se, isso é dado oficial, que nós estamos tendo uma perda de mais de 50 bilhões de dólares por ano por causa da poluição, por causa da pesca predatória. Então, que mundo é esse? É esse tipo de planeta que nós queremos deixar para os nossos filhos, no futuro, para os nossos netos, para as atuais e para as futuras gerações? Então, eu não tenho a menor dúvida que a gravidade do que eu chamo de convergência de crise ou múltiplas crises, ele está aí, muito presente no cotidiano das nossas vidas, não é uma coisa muito distante. O primeiro sinal que nós estamos vendo, que é resultado da fumaça e do desmatamento da Amazônia, é exatamente a crise hídrica, mas outras têm a ver também com as questões de saúde pública, né? Porque essa contaminação toda do meio ambiente incide diretamente sobre a saúde humana e também sobre a saúde dos ecossistemas. E quando o meio ambiente está contaminado, está poluído, a água está contaminada, está poluída, a saúde humana também vai no mesmo caminho. Então, para a gente ter saúde ambiental, saúde humana, nós temos que ter cuidado da saúde do oceano e também dos nossos mananciais. Ô, Sérgio,
Eu vejo muito, né, as pessoas falando se a gente continuar nesse ritmo, né, nesse modo de produção, né, a nossa sociedade não vai aguentar por muito tempo, né? Você concorda com essa perspectiva? Se a gente continuar dessa maneira que a gente está fazendo, a gente tem prazo para acabar a humanidade? Eu vou te dizer o seguinte: o planeta ele vai continuar, ele vai sofrer as suas adaptações. Agora, que há risco à espécie humana e a outras espécies, com certeza. Guilherme, várias espécies animais e vegetais já foram extintas. Sabe qual foi o primeiro momento em que isso foi identificado? No ano que eu nasci, 1968, em que a ONU fez um encontro internacional em que concluíram, foi o início, né, do diagnóstico da crise ambiental. Depois veio 72, a Conferência de Estocolmo, depois a ECO 92, no Rio de Janeiro, a Rio Mais 20, no próximo ano nós teremos aqui a Conferência Internacional Rio Mais 30. Mas vejam só, várias espécies estão em extinção. Eu vou dar um exemplo aqui da Baía de Guanabara que tem a ver com esse símbolo bonito aqui atrás, do boto cinza. O boto cinza é o símbolo do Rio de Janeiro, está no brasão da cidade do Rio de Janeiro. Olha, final dos anos 80 para 90, eram 800 botos na Baía de Guanabara. Hoje, Guilherme, só são 34. Não, até hoje, não caiu, decresceu essa espécie 95% em 30 e poucos anos. E olha, por incrível que pareça, é o símbolo do Rio de Janeiro. Nunca existiu um programa governamental para proteger o boto cinza. Sabe quem protege? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, através do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores, que é o projeto MAQUA. Tem belíssimas fotos, vídeos, trabalhos educativos, você encontra na internet. Veja só, poderia te falar de outras espécies. Aqui na Baía de Guanabara, por exemplo, o cavalo marinho, que é tão bonito, está ameaçado de extinção. A tartaruga verde ameaçada de extinção. Você conversa, Guilherme, com os pescadores, que são jovens há mais tempo do que nós, já têm mais estrada de vida, e eles falam de várias espécies do pescado que tinham mais valor nutricional e econômico, que já estão extintos ou ameaçados de extinção. Então, é uma situação muito complicada. E aí foi preciso vir uma jovem, que é a Greta Thunberg, sueca, né? Uma menina autista, que, inclusive, foi discriminada pelo presidente da República brasileiro, pelo ecocida Donald Trump, né? E ela, em 2018, aproximadamente, toda sexta-feira começou a ir para a porta da escola dela com a plaquinha dizendo: esse mundo, esse planeta que a atual geração quer deixar para as crianças, não nos interessa. Isso é o quê? É a sociedade da morte, a economia da morte. E, a partir daí, ganhou repercussão. No ano seguinte, nós tivemos cerca de 1,5 milhão de jovens e adolescentes se mobilizando em várias partes do mundo. 2019, mais de 3 milhões de jovens do mundo todo se mobilizando, adolescentes. Quer dizer, as crianças dizendo: SOS, precisamos fazer alguma coisa agora, não é depois. E o relatório que eu citei, né, que tem participação dos pesquisadores, do IPCC da ONU, que é o Painel Intergovernamental de Mudança Climática, ele é muito contundente. Aliás, os últimos relatórios, cada vez mais, eles estão sendo mais contundentes e mais explícitos. O que ele diz? Que a contribuição brasileira com o desmatamento e as queimadas, a contribuição para a geração de gases de efeito estufa, né, é tão grande que a Amazônia deixou de absorver, de ser um sumidor de carbono, e passou a ser uma emissora de carbono. Olha a gravidade. E nós sabemos que o bioma a Amazônia, que não é apenas, a maior parte está no Brasil, mas ele abrange vários outros países, ele tem uma contribuição decisiva para o equilíbrio climático global. Afeta diretamente o Sudeste, com as crises hídricas, mas ele tem uma influência e uma contribuição para o equilíbrio climático global. E nada disso está sendo considerado. Nós temos um modelo econômico que é extremamente predatório, gente. Um modelo econômico em que, ainda hoje, o próprio presidente da República ele está punindo, está processando, está tentando silenciar os servidores do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes,
para impedir que os fiscais multem, embarguem atividades econômicas predatórias, como garimpo, como desmatamento. Entendeu? Então, essa é a realidade nua e crua que nós estamos vivenciando. É uma destruição, um desmonte completo das políticas públicas. Agora, eu não tenho a menor dúvida que nós estamos vivendo uma emergência climática, né? E uma série de sinais já demonstram isso. Elevação do nível do mar no litoral brasileiro, 2018, 17, 18 aproximadamente. Eu tive no litoral baiano, vi isso de perto. Por exemplo, no município de Prado, do sul da Bahia, Guilherme, eu fui para o Festival das Baleias, lá organizado pelo William de Freitas, lá, né? E veja só o que aconteceu. Eu participei de uma mesa de debate na Câmara de Vereadores de Prado, que estava o secretário de Estado de Meio Ambiente da Bahia, prefeitos, prefeitas, secretários, secretárias de 8 municípios, e eles dizendo, olha, estão sendo realizadas aqui dragagens da Veracel, aqui no município vizinho, e isso está espalhando, está prejudicando os corais, portanto, prejudica a economia do avistamento de baleia, que é um ecoturismo, é o que movimenta a economia daquela região, e os prefeitos e secretários dizendo, vários turistas do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e até do exterior, eles estão desmarcando a vinda para as pousadas aqui, passar as férias aqui. Por quê? Porque as praias estão impróprias ao banho. A elevação do nível do mar está tão grande que engoliu um resort lá de um banco francês ou italiano. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem visto, por exemplo, na Praia da Macumba, Recreio dos Bandeirantes, aqui naquela região ali, muito bonita, onde tem a Praia da Reserva, a APA de Marapendi, o Parque Nelson Mandela, o mar avançando, destruindo os quiosques. A prefeitura faz uma obra, 1 ano depois, 2 anos depois, está tudo destruído. Ou seja, nós estamos vendo a elevação do nível do mar. Agora, o que precisa ficar claro é que essa elevação do nível do mar ela vai afetar principalmente as populações mais pobres. Olha o racismo ambiental aí de novo. Portanto, é importantíssimo o seu canal aqui para que a gente possa refletir sobre essas questões, né? E alertar a sociedade. As pessoas precisam, os nossos governos não estão nem aí, com raríssimas exceções. As empresas, também com raríssimas exceções, elas só pensam em lucro. Lucro e transformar os oceanos, os rios, as baías, as lagoas, em lixeira industrial. Né? Portanto, o que nós precisamos é ter uma população mais informada, mais consciente, e que essa população, como uma demonstração da sua cidadania, passe a se organizar e cobrar que essas políticas públicas elas saiam do papel. Mas eu não tenho a menor dúvida que nós estamos vivendo uma crise climática e que vai se aprofundar, porque essas metas, não pode subir, não pode haver um aquecimento superior a 1,5 graus. Olha, gente, todas as previsões, inclusive as mais modestas, Guilherme, é que, no mínimo, nós vamos dobrar isso. Talvez, ontem eu assisti aqui uma live em que se falava em 4, 5, 7 graus, no mínimo. Olha só, isso são informações dos cientistas brasileiros e estrangeiros que compõem o painel do IPCC. Então, ou a gente muda de forma radical esse modelo de desenvolvimento, esse padrão de desenvolvimento, né? Investir em energia renovável, em cidade sustentável, na reciclagem, na economia do mar, na bioeconomia, retomar a relação sociedade e natureza em outro patamar, né? Inclusive reconhecendo que nós não somos a espécie dominante, donas do planeta. Existem outras espécies, outros seres vivos que também precisam ser respeitados. Uma floresta tem vida, um rio tem vida, uma lagoa tem vida, uma baía tem vida. Né? Os direitos da natureza precisam ser colocados em pauta. Não apenas os direitos humanos que estão sendo tão violados, mas também os direitos da natureza precisam ser colocados em pauta
quando se debate PIB, se debate renda do país, quando se debate modelos de desenvolvimento, ou fora isso nós estamos entrando numa grande encruzilhada civilizatória. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso é fruto, né, desse sistema, vamos deixar claro, isso é fruto desse sistema dominante dos últimos séculos. É o capitalismo, agora na fase financeira, não precisa mais nem da nossa mão de obra, viu, Guilherme? Eu e você somos obsoletos. Um celular desse aqui, ó, moderno, faz o trabalho de 100 operários. Olha aí o agronegócio, uma falácia que o agronegócio gera emprego com a mecanização e agora a robotização, né? Todo esse processo da economia digital, ela avançou com a pandemia, talvez avançamos aí uma década, significa menos trabalho, né? O mundo do trabalho está ameaçado, e junto com o mundo do trabalho é a natureza, porque o capitalismo financeiro, né? O capitalismo global, na sua fase financeira, ele não necessita mais de mão de obra em larga escala, como nos primórdios da sociedade capitalista, da economia capitalista. Agora, Guilherme, o capitalismo não sobrevive sem a natureza. Portanto, né, ele precisa devorar a natureza. Como diz o Ailton Krenak, devorando as montanhas de Minas Gerais, devorando os rios, contaminando, e devorando as florestas. Então, essas são questões importantes que precisam ser colocadas no debate. E o próximo ano é um ano importante, é um ano de uma eleição dos governos de estados, Assembleia Legislativa, a renovação do Congresso Nacional e também Presidência da República. Nós precisamos refletir o seguinte: até que ponto os candidatos, né, estão dispostos a enfrentar e depois tirar do papel propostas que venham da sociedade, das universidades públicas, das comunidades, para que o Brasil mude a sua rota do desenvolvimento, para que a gente saia de um patamar de neocolonialismo, de rapinar, que é a mesma coisa da rapinagem da natureza no período da colonização, para um outro tipo de economia. Esse é o debate fundamental. Sim, agora a gente está quase acabando aqui, né, ô Sérgio? Eu queria te perguntar em relação, né, como que você... voou, né, rapaz? O tempo voou. A prosa boa, a prosa boa. Pois é, a conversa foi boa e o tempo passa, né? Quando é assim, né? Que bom. Ô Sérgio, uma coisa que a gente tem que debater aqui, né, a respeito do marco temporal. O Guilherme está travando um pouco. Ok. Uma coisa que a gente tem que debater aqui é a respeito do marco temporal, né? Eu queria que você falasse um pouco aí desse projeto e a serviço, né, de quem está. Pois é, Guilherme, esse é o debate contemporâneo, né? Porque no início eu falei, o Brasil não se reconhece como uma sociedade de formação, a formação do seu povo tendo como origem os povos originários, os povos indígenas. E vejam só que absurdo, né? Que é um racismo institucional. Esse marco temporal nada mais é, gente, de uma tentativa, né? Que já vem acontecendo desde os anos 90, ainda no governo FHC, de se dizer o seguinte: olha, só vale a ocupação dos territórios a partir de 1988. Gente, essa terra toda aqui, Terra Brasilis, é território indígena, entendeu? Toda ela é território indígena. Vejam o que aconteceu. Nós temos, Guilherme, e isso é reconhecido no direito, né? O próprio o indigenato, por exemplo, mostra que existem cartas régias, né, de 1811, 1700 e pouco, em que ali está expresso, né, que os verdadeiros donos da terra são os povos indígenas. E hoje é essa verdadeira guerra, assassinatos. Eu vi hoje de manhã uma notícia que que nos últimos esse ano voltou o número de assassinatos de lideranças indígenas cresceu no país, né? Então há uma luta muito grande, né, das organizações nacionais. Uma delas atualmente que tem maior protagonismo é a PIB, né?
que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, liderada aí pela Sônia Guajajara, nossa companheira. Eu, aqui no Rio de Janeiro, participo do Conselho Estadual dos Direitos Indígenas, do CEDIND, né? E promovemos, naquele período da votação, enquanto estava havendo o acampamento Terra Livre e depois a Marcha das Mulheres, né, em Brasília, no meio da pandemia, nós promovemos em todos os estados manifestações. Aqui no Rio de Janeiro, nós fomos para a porta da Assembleia Legislativa, com uma carta, e tiramos lá uma declaração dos parlamentares se posicionaram contrário a esse absurdo que é esse marco temporal. Nós estamos vivendo muitos retrocessos, também tramita no Congresso a PEC da grilagem, né? Ou seja, uma série de medidas legislativas nesse processo de desregulamentação, flexibilização, afrouxamento da legislação ambiental e que ameaçam os direitos ancestrais dos povos originários, né? Então, nós temos que estar vigilantes, solidários, né, gente? Nós temos mais de 200 línguas e etnias no Brasil, quase 1 milhão de indígenas, né? E o Brasil devia se orgulhar dessa sua diversidade cultural e não, em pleno século XXI, estar construindo legislações que buscam, que são contra o princípio da Constituição de 88, que reconheceu pela primeira vez o direito aos territórios, né, ancestrais, a cultura, o modo de vida, né? E nós estamos vivendo com a ascensão, em 2018, da extrema-direita, desse fundamentalismo político, mistura de religião com política, uma coisa muito complicada e muito perigosa. Nós estamos vendo que esses retrocessos estão todos, literalmente, passando com essa boiada pelo Congresso Nacional. Portanto, cabe à sociedade brasileira ficar muito atenta, né, buscar se informar melhor, como votam os parlamentares, quais são os programas dos partidos, como é que esses partidos, esses parlamentares se posicionam, para que a gente possa varrer da política pública esses genocidas, os assassinos de índio, né? O Brasil também, né, Guilherme? É o país que mais mata defensores do meio ambiente, não é só o Chico Mendes, é a irmã Dorothy. Nós aqui no Rio de Janeiro perdemos o Dionísio, o seu Júlio, né? Dionísio Júlio, companheiro nosso, defensor da reserva do Tinguá, vários outros aí sofrendo ameaças. Eu mesmo já sofri ameaças já inúmeras vezes. Ou seja, nós temos que ficar atento, porque o Brasil tem todas as condições, gente, de ser uma referência global num outro modelo de desenvolvimento, uma outra economia, a partir do que o Chico Mendes chamava da economia da floresta em pé, que hoje é a bioeconomia, né? A economia do mar, 70 e pouco por cento do território do globo terrestre é o oceano, não existe 5 oceanos, é um oceano só, ou seja, e a grande riqueza da humanidade está nesse oceano. Nós temos que cuidar da saúde do mar, cuidar da terra, cuidar um dos outros, né? Ficar atento, a pandemia também não acabou, né? E ter essa consciência para transformar a sociedade. Sim, agora para a gente finalizar a nossa conversa, aí vai aquela pergunta de $1 milhão, né? Como que faz para mudar essa situação, essa catástrofe que a gente está caminhando, e o que o Bahia Viva propõe? Ele não tem a menor dúvida. Eu concordo com o Evo Morales, um indígena que virou presidente da República, que ele diz o seguinte: ou a humanidade destrói o capitalismo, ou o capitalismo vai devorar a humanidade e o planeta junto. Eu não tenho a menor dúvida, não vejo possibilidade de desenvolvimento sustentável numa sociedade, numa economia capitalista, porque o DNA, né, a força motriz do capitalismo é a acumulação de lucros, e com a modernização, com o avanço tecnológico enorme que nós tivemos nas últimas décadas, não há a menor dúvida que os recursos da natureza, os bens ambientais, eles estão cada vez mais motivo da cobiça das grandes corporações, né? É por isso que o Brasil
enfrenta tanto desafio. O Brasil atua, o Bahia Viva ele atua muito mais numa escala regional. Logicamente que nós apoiamos a causa indígena, a defesa, a solidariedade aos biomas, né? Estamos nas lutas aí pela defesa da democracia no país, né? E ampliação para uma democracia representativa, mas a nossa atuação se dá na escala do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem 3 lindas baías. A Baía da Ilha Grande, vizinha aí do teu estado de São Paulo, muito frequentada pelos paulistas, muito querida, né? Nós temos a Baía de Sepetiba, que é co-irmã, é o mesmo ecossistema marinho e costeiro, são ecossistemas associados, e a nossa Baía de Guanabara, em volta da região metropolitana, né, onde moram mais de 10 milhões de pessoas. Também a Baía de Sepetiba está na região metropolitana do Rio, na Zona Oeste. No próximo ano, nós temos aqui uma conferência Rio Mais 30, nós estamos num processo, ontem lançamos, vocês podem ver nas nossas redes sociais, no canal YouTube, Facebook, Instagram e no site www.bahiaviva.com. Nós participamos aqui do lançamento da Cúpula dos Povos da Rio Mais 30, é uma mobilização nacional e internacional que a sociedade civil, os movimentos populares estão construindo. Nós vamos marchar aqui no centro do Rio de Janeiro no final de maio do próximo ano. Serão 3 dias de evento aqui. E nós estamos incidindo sobre a agenda governamental, né? Debatendo para que entre na pauta regional a situação das 3 baías do Rio de Janeiro, que estão sofrendo um sacrifício ambiental, em especial a partir da descoberta e exploração do pré-sal, uma expansão ilimitada da indústria petroleira dentro dessas baías, com operações chip-to-chip, que são extremamente perigosas, vazamentos aqui, 2015, vazamento de óleo em duto no terminal da Transpetro da Baía da Ilha Grande, que afetou a Baía de Sepetiba, e na escala nacional e internacional, Guilherme, trazendo o debate da década do oceano. Nós estamos a crise ambiental ela é tão grave que a ONU determinou que de 2011 a 2030 nós vamos ter 2 décadas simultâneas. Década do oceano e da restauração dos ecossistemas. Para a ONU decidir isso, é porque realmente o buraco é mais embaixo e que a situação é muito séria. Então, o Bahia Viva dá essa contribuição. Atuamos muito no campo da educação ambiental, da comunicação, do que nós chamamos de estratégia de comunicação, do que nós chamamos de cyberativismo, né? Buscamos divulgar, viu, Guilherme, iniciativas não só nossas, mas dos parceiros de diversas organizações, comunidades que atuam com projetos, com campanhas, com educação ambiental, ou seja, o Bahia Viva tem aí como objetivo contribuir para que a sociedade brasileira, mas também, eu diria de uma forma muito modesta, a humanidade possa superar essa quadra em que nós vivemos, que é superar a emergência climática. Isso vai depender de uma mudança profunda do modelo de desenvolvimento e, antes disso, nós vamos precisar ter uma consciência coletiva, porque quem muda a economia, quem muda, né, os processos históricos, seja na escala de um país como o Brasil, que está na mão da extrema-direita, seja na escala global, são os seres humanos, né? Façamos isso. A natureza tem direitos, mas ela não consegue se defender. Cabe a nós, a humanidade, defender os outros os seres vivos e também os direitos da natureza. Guilherme, eu quero te agradecer pela oportunidade aqui da nossa mesa de debate, tá? Dizer para mim que é uma grande honra e nós estaremos divulgando nas nossas redes sociais aqui o nosso bate-papo. Maravilha, então, né? Sérgio, estamos aqui encerrando mais uma entrevista, né, do canal Mesa de Debates. Quero agradecer aí, primeiramente, né, por você ter aceitado o convite. E se você quiser fazer mais alguma consideração final que você já fez, sinta-se à vontade. Eu quero convidar as pessoas para ajudar o Bahia Viva, gente. Nós temos um site, www.bahiaviva.com. Lá tem um formulário de voluntário. Você entra lá, coloca seu telefone, e-mail. A gente vai divulgar as atividades. Nós fizemos, Guilherme, na semana passada, o nosso primeiro encontro presencial depois da pandemia, né? Porque durante a pandemia não dava para ir para a rua. Fizemos um encontro na nossa sede, no Centro Cultural Otelo, aqui na Lapa, do Rio de Janeiro, viu, Guilherme? Você vindo ao Rio de Janeiro, quero te convidar para conhecer. Não sei se você conhece a Lapa,
mas que é um bairro boêmio aqui do Rio, bairro cultural, também conheci a nossa sede, né? E quem tiver interesse nessas causas todas, a questão indígena, defesa das florestas, da água, do oceano, façam contato com o Bahia Viva. Eu não tenho Bahia Viva aqui no meu bairro, no meu município, no meu estado. Gente, procura na internet, sempre tem um coletivo, um grupo de mulheres, os coletivos de jovens, as organizações não governamentais, tem os grupos de pesquisa das universidades. Ou seja, nós precisamos fazer alguma coisa coletivamente. E a boa notícia, Guilherme, que o Bahia Viva, criado em 1984, sábado passado, dia 23 de outubro de 2021, criou o seu coletivo da juventude, né? É o que a gente chama de Geração Oceano. Estamos aqui acolhendo esses jovens estudantes, jovens que estão aí, alguns já formados, e que querem ajudar numa transformação social, né? Para que a ecologia, o oceano, venha para a agenda das políticas públicas. Então, dizer também para a juventude, quem quiser chegar junto aí, né? Nós teremos aí toda uma programação de formação, mobilizações, campanhas voltadas à juventude. Isso é muito importante. Isso significa, Guilherme, que o Bahia Viva, que nasceu em plena ditadura militar em 1984, agora com esses jovens, terá uma vida longa, né? Uma vida longa, e vai contribuir como uma pequena semente num jardim, né? Para que floresça a cidadania ecológica em nosso país e no mundo. Muito obrigado. Maravilha, então, né, mais uma vez aqui agradecendo ao Sérgio, agradecendo a você que estiver nos assistindo, né? Vamos lá no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, se inscrevam no canal, comentem nesse vídeo, né? Curtam também no YouTube para poder ajudar o YouTube a entender que esse vídeo aí é relevante e ajuda na projeção, né, dessa conversa, né? Também curta outros vídeos também do canal, curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco, né? Compartilhe nas redes sociais e siga a gente no Instagram. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem atentos à nossa programação e até a próxima. Fui!